Olá pessoal, bem-vindos ao CMS Cast, esse novo podcast que vem trazer não só entretenimento para vocês, como é de praxe da maioria dos podcasts, mas também informações relevantes para a população em geral. E estou aqui, né, ao lado, Thiago Moreira dos Santos, meu sócio no escritório que a gente tem, em todos os projetos que a gente tem, né, Thiago? Santos Moreira. Santos Não Moreira. sabe meu nome até hoje, mano. E Não é possível. Bruno Braz Sandri, nosso grande Bruno. Estamos aí iniciando aí mais esse projeto do Grupo CMS, Carvalho Moreira e Sandri Advogados. E a ideia é essa, trazer algumas personalidades do município, do estado, do país aqui para discutir algumas coisas, falar um pouco dos desafios da profissão, da atividade de cada um e trazer também, igual o Matheus falou, trazer um pouco de informação, discutir um pouco alguns temas e matérias relevantes aí a nível nacional. Isso, nosso projeto nasceu com a ideia de tratarmos exclusivamente de assuntos de cunho jurídico, mas fomos amadurecendo entre nós e percebemos que, na verdade, a gente não pode simplesmente engessar nosso podcast nesse sentido. É claro que nós sempre vamos trazer assuntos jurídicos, mas nada impede que falemos também de outras questões, né? Questões políticas, questões de atualidades, mas sempre linkando com questões jurídicas, até para a gente trazer um dinamismo maior, né? E vocês terem um conteúdo não tão engessado no direito. Né? Para vocês, às vezes, quem não é do direito, se é um conteúdo muito jurídico, fica um pouco perdido. Então, nós queremos um podcast plural, um podcast para todos. Então, essa é a nossa intenção. Espero que vocês gostem. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Tivemos, infelizmente, a eliminação do Brasil no último domingo. E temos algumas situações complexas nessa Copa do Mundo, né? Algumas decisões de arbitragem complexas. Juridicamente falando, do direito desportivo, nós tivemos a FIFA, a pedido do presidente Donald Trump, cancelando a suspensão automática por um cartão vermelho. É algo assim, trata-se de uma interferência externa clara e tem, inclusive, grandes nomes do futebol mundial já pedindo o impeachment do presidente da FIFA. Temos algumas situações também complexas relacionadas à casa de aposta esportiva. Não sei se vocês viram. Seria claro que o Vinícius Júnior seria o cobrador de pênalti pelo Brasil. Ele cobra pênaltis no Real Madrid. Dos últimos 5, ele converteu todos. Mas em vez de o atacante do Real Madrid, quem cobrou foi o volante do Newcastle, que cobrou 3 pênaltis na carreira. Aí você fica pensando, por que isso? Eu confesso para vocês que antes da partida começar, eu vi a TV que estava transmitindo o jogo, ela falou de uma casa de aposta, estava patrocinando a transmissão, e eles aumentaram a odd. Odd, para quem não sabe, é o que eles pagam caso você vença a aposta. Uma odd que era de 2.2 subiu para 3, 3.2, uma coisa assim. Para quem não entende, se você, por exemplo, se uma odd é 3, se você apostar R$1 e ganhar, você ganha 3 de volta. E eles subiram essa odd para quê? O Vini Júnior vai marcar um gol na partida. Ou seja, se você apostasse e o Vini Júnior marcasse um gol na partida, você ia ganhar R$3 a cada R$1 apostado. E a gente sabe que tem muita influência no futebol das casas de apostas. Quem garante que a escolha de o Vini Júnior não ter sido batedor não veio disso daí. Imagina quanto a casa de apostas economizou com base nisso. Thiago, a FIFA, ela tem um histórico político muito forte, de influências políticas na escolha de sedes, onde já foi aberto para todo mundo em várias oportunidades que houve pagamento de propina do por Qatar, parte, né? Sim. Então, assim, não seria a primeira vez que isso acontecesse. Agora, o que chama mais atenção nessa Copa é que a arbitragem parece que favorece nitidamente alguns lances, alguns times, né? Vamos dizer assim. Porque tem lances que você vê o árbitro ter um critério rigoroso com um determinado jogador, na mesma partida tem o mesmo lance, e aí aquilo ali passa por cima. E aí é onde vem esse pensamento seu, Thiago. Será que não é isso? Porque nós estamos falando de milhões, bilhões de dólares. Não é uma coisa assim, não é tipo o árbitro goiano aqui que infelizmente ganhava pouco dinheiro para tentar alterar os resultados. Nós estamos falando de coisa grande, né? Muito grande. Muito dinheiro, muito dinheiro.
E quando tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe que as pessoas não medem esforços para conseguir ali que o que é benéfico para ela aconteça, né? A gente tem que pensar em tudo. Eu acho que em relação às casas de apostas, isso no mundo, tem países que têm uma fiscalização maior. Exemplos disso são jogadores que já passaram por investigações. O caso mais recente, Lucas Paquetá, né, lá na Inglaterra. Mas a casa de aposta, ela está acabando com o futebol, porque Bruno a gente Henrique sabe, aqui no Brasil. Bruno Henrique no Brasil, por mais que tenha uma investigação muito grande em cima disso, a gente sabe que nos bastidores E você tem vê muita coisa que influencia. os grandes times sendo patrocinados pelas casas de apostas, que é mais preocupante ainda, né? Porque eu penso que a interferência ela ainda é mais acessível ainda, é mais viável ainda. Se você é o próprio patrocinador do time, então... E falando da nossa realidade, quando você pega os países de primeiro mundo, nós temos uma cultura, uma população com uma cultura mais, vamos dizer assim, segura em relação às apostas. Ou seja, não é qualquer coisa que você coloca para eles que eles vão apostar desenfreadamente, a pessoa vê, não que não tenha, existe em todo lugar do mundo. Porém, uma população carente como o Brasil, onde muitas pessoas passam necessidade, passam fome. Você tem uma propaganda muito forte, muito enraizada, que não fala, Thiago, ela não fala assim, olha, você pode ganhar, você vai ganhar. E aí, a desculpa deles é assim, ó, não, jogue com cautela. Joga com Gente, tem gente que sabe nem o que significa cautela. Essa palavra. É interessante, se você pega um aplicativo, vocês já abriram, você pega agora um aplicativo de aposta, quando você faz o cadastro, você tem a opção de colocar o limite de gasto, mas o limite de gasto quem põe é você. Você vai lá e edita ele na hora que você quiser. Então, assim, não é uma forma de conter um gasto excessivo ali, alguma coisa. Eu, sinceramente, eu acredito que essas casas de apostas, elas existem em benefícios de poucos que ganham valores assim inimagináveis e em prejuízo da grande maioria dos usuários, de quem é apaixonado pelo esporte. Todo mundo sai prejudicado. Por mais que seu clube, às vezes, todos os clubes, hoje a maioria, são patrocinados por casas de apostas. Os campeonatos são patrocinados por casas de apostas, mas antes não era assim. Então, se tirar as casas de apostas, você não vai ficar sem patrocínio para os clubes. Podem não ser naqueles valores tão altos, nas mesmas proporções. Mas quem ganha? Os donos das casas de apostas. E quem está envolvido ali em, de repente, alguma outra questão obscura ali que a gente sabe que existe no esporte, por conta das apostas. E todo o resto sai prejudicado. E o Matheus tocou na questão aqui, ó, a questão social. Tem muita gente que gasta o dinheiro da mistura de casa. Gasto que não de tem, pagar né? a conta de energia. Pega limite de cartão de crédito sem saber como vai conseguir pagar esse limite. Para quê? Para apostar. Porque essa aposta, os algoritmos, tudo é feito para que a pessoa tenha aquela sensação de que ela vai ganhar. Às vezes ela ganha um pouquinho, perde mais, fala, não, vou tentar recuperar. Isso leva a pessoa para cair num loop infinito. Nós conhecemos várias situações de pessoas que tiraram a própria vida por problemas de dívidas ocasionadas por jogos de apostas. É isso que eu ia trazer. Paralelo a isso, eu estava vendo uma reportagem essa semana, um aumento significativo no número de suicídios. Não existe uma pesquisa exata ainda se está diretamente relacionada a isso, mas eu trago uma situação recente aqui de Anápolis mesmo, de alguns casos aqui que a gente tomou conhecimento de que foram por conta do excesso de dívidas oriundos de apostas realizadas em casas de apostas. Então, assim, é uma situação complicada. E mais, eu vi hoje uma matéria hoje que fala do mercado que ainda não é regulamentado, que são aquelas apostas de previsões. No Brasil ainda não é regulamentado, mas já existem. O pessoal consegue burlar... É o mercado de predição, né? De predição, mercado de predição. Então, o pessoal consegue... É proibido no Brasil, o governo já bloqueou os sites, mas o pessoal consegue burlar o site ali com VPN lá tal, e consegue fazer as apostas no mercado de predições. E já é um mercado que já movimenta não sei quantos milhões no país. A mais famosa é a Polymarket, né? Mas abre um aspas aqui, só em que o Bruno falou, para não perder o raciocínio. Você sabe que o governo bloqueou porque o candidato de oposição, nas pesquisas eleitorais, ele estava muito atrás. Aí quando saiu as pesquisas da Polymarket, que é onde a pessoa aposta dinheiro próprio, apostando que aquele candidato vai ganhar a eleição.
o candidato de oposição ao governo estava muito na frente, ao contrário das pesquisas. Quando começaram a sair esses dados, eles foram lá e cortaram a Polymarket do Brasil já. Mas como o Bruno falou, todo mundo consegue burlar, às vezes uma VPN, alguma coisa, e continua utilizando. E o que é a diferença de um para o outro? No de predições, você aposta direto com outra em face de outra pessoa, né? São duas pessoas que fazem uma aposta ou um grupo, não é a casa quem faz. A casa só faz a gestão dessas apostas e tem uma comissão. Isso. E o mercado de predição, né? Ele é para qualquer coisa. É para qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, olha, eu vou apostar aqui que semana que vem vai chover aqui na cidade. Aí você acha outra pessoa que acha que não vai chover, um aposta contra o outro. Esse é o mercado de predição. E tem uma outra situação que eu vejo assim. Eu já vi muitos, somente clubes, Thiago, quando dirigentes, quando são questionados sobre, olha, você está com casa de aposta, e eles falam, não, mas o clube precisa disso para sobreviver. Gente, num passado não muito distante, recente, nós tínhamos propaganda de cigarro. Que Marlboro, né? Você lembra? Que era Fórmula 1. Então, 1. assim, tínhamos propaganda de cigarro. As propagandas de bebidas alcoólicas eram muito mais acirradas no Brasil, né? Lá fora ainda tem algumas coisas, mas nós estamos assim, a nossa preocupação é aqui, que a população não tem um nível de informação. Tanto é que hoje a população é insegura em relação à informação que é levada à internet, né? A gente costuma dizer assim, os cientistas da internet, né? Que é aquele cara que ele ouve alguém falando na internet, qualquer pessoa, e ele absorve aquela informação e aquilo ali para ele vira uma regra de vida, né? Então, tem gente que tá com um problema de saúde, pesquisa uma coisa na internet. Então, a questão financeira dos clubes ela é importante, mas os clubes têm como, Thiago, né? Você pode ver os ganhos dos clubes ultimamente, não justifica eles estarem abraçando as bets da forma que está abraçando. Ainda mais sabendo como isso influencia de forma negativa no esporte. Principalmente no Brasil. Mas lá fora funciona. Gente, nós não podemos comparar o Brasil com o nível intelectual dos países que são milenares na Europa, né, que vieram de lá, depois dos Estados Unidos, já tem uma evolução muito maior do que aqui no Brasil, população carente, as pessoas não têm estudo suficiente nem para absorver isso, né? Aí pegou uma proporção, tem jogo que você assiste, 3, 4 casas de aposta diferentes com patrocínio. Os influencers todos fazendo, Os influencers todos fazendo. E aí, Thiago, eu faço aqui já um chamamento para a gente trazer um tema bacana que está ligado a isso, mas não é a aposta, que é a questão dos sorteios. E até para a gente falar isso futuramente aqui, sobre o aspecto jurídico, sobre os cuidados que as pessoas devem ter, porque hoje está todo mundo fazendo leilão. Nós já tivemos casos, né? Vários casos aí de investigação em que o prêmio não foi entregue para um amigo, para um terceiro, entendeu? Que repassou, que ganhou um pouco. E onde que está sendo feita a regulação disso aí certinho, né? É um tema interessante. Tema interessante aí para a gente trazer. Vamos sim, até no próximo podcast. Até a gente tem que se comprometer a buscar o conhecimento, porque, por exemplo, eu já tive essa dúvida, acho que eu já até conversei com o Bruno a respeito disso. Como que é feita a regulamentação desses sorteios? Tem muitos que colocam, aprovado, regulamentado, mas como? É feito como? Né? Pra gente trazer isso pro pessoal de casa também ter ciência. Falar até papagaio fala, né? Falar até papagaio fala. Né? Vamos ver se realmente... Mas isso é uma coisa que tomou uma proporção grande também. Hoje quase todo influencer aí de bar o tempo todo. O tempo todo. E tudo quanto é tipo de produto, desde barco a carro, tudo. Tem de tudo. Isso. E você que faz a aposta, agora falando direto para quem nos assiste, para quem nos ouve, a casa de aposta é feita para ganhar. Então a chance de você perder, ela é bem maior do que a chance de você ganhar. Então cuidado, fica aqui o nosso alerta aí. Lá em casa eu ensino desde cedo, as minhas filhas pequenininhas, elas veem aquelas máquinas de bichinho, né, de pegar o bichinho no shopping ali, pegar o ursinho. Papai, vamos lá. Eu falei, filha, aquilo ali é feito para ganhar o seu dinheiro. Então tem uma programação ali dentro que ele fala, olha, eu quero ganhar 10 e perder uma, eu quero ganhar 20 e perder uma. Aquilo lá é programado. Então, aquilo ali é uma aposta.
Então, desde cedo, você tem que ensinar o seu filho, ensinar a sua criança em casa de que ela tem que fugir desse tipo de cilada. Porque é feito, como o Matheus falou, sempre para casa ganhar. E, Thiago, antes da gente encerrar aqui da Copa do Mundo, vamos falar sobre, já que estamos falando de aposta, quem vai ganhar, né? Porque todo mundo que a gente torceu saiu, né? Olha, eu vou falar um negócio agora. Eu queria ter torcido para Argentina. Todo mundo que eu torço perde. Eu acho que eu vou torcer pro Lula nas eleições desse ano agora. Amém, senhor. Só pra ver um negócio, só pra ver uma coisinha, ver o que vai acontecer. E eu ainda acredito na Espanha. Cara, a França é... Assim, Apesar da França, tá com o time da França... porque a França, assim, a França lembra muito o Brasil de 2006. É aquele time que você olha assim, toda oposição tem um craque, um cara que joga muito. E estão com fome de ganhar, né? Tá com fome. Um jogo fino. Eu vi uma reportagem hoje falando do problema, que o problema do Brasil não é um problema simples, é um problema crônico de estruturação do futebol europeu. O futebol europeu se organiza há vários anos, vem se organizando para chegar onde está hoje. E o futebol brasileiro está contando simplesmente com a habilidade de um ou outro. Acha que o brasileiro já nasce... Com a história, né? Com a história. Fala Tá assim, jogando com a história. Não tem uma doutrina, não tem os países europeus investiram milhões ao longo dos anos aí na formação de jogadores. Tanto é que antes você vinha craque somente brasileiro, hoje não. Hoje o craque eles estão tudo lá fora. O cara que é fora de série está tudo lá fora. Nós comentávamos, depois da derrota, assim, o que a gente vê, e a gente não vê tudo, né? O que a gente vê dos bastidores das seleções. De um lado, vamos falar aqui do último jogo, Brasil e Noruega. Noruega trouxe toda chefe de cozinha para não alterar a comida dos seus jogadores. Restringiu tudo, os jogadores ficaram super concentrados. O Brasil só farra. Então, o comprometimento do jogador brasileiro acomodado com a história, de ser assim, nossa, o Brasil é pentacampeão, então nós vamos ganhar. A mídia caiu matando em cima do japonês que falou, o Brasil não é mais lá aquela coisa, e ele falou a verdade. E a mídia foi lá e deu apoio para os haters para falar assim, não, que isso, é um absurdo. Não, ele falou a verdade. Então, o Brasil ainda não acordou. É o que você falou. Não acordou para o time que ele tem hoje. Nós acostumamos todos os anos ter 2, 3, 4 craques, tentar ir entre os melhores do mundo. Hoje nós não estamos aí. Não temos isso. Nós falamos aí um pouco, já entrei sem querendo no assunto da política, né? Esse ano nós temos eleições. Me preocupa muito anos de eleições, porque hoje nós temos um judiciário totalmente parcial. A gente sabe que o judiciário é parcial. Ele é parcial para o lado que vai ser melhor benéfico a ele ao longo dos últimos 10 anos aí, mas ele é sempre parcial. E me preocupa isso, porque a atuação do TSE nas eleições é determinante. Do próprio STF, né, mandando suspender perfis de redes sociais, mandando apreender recursos de apoiadores de candidato B, de candidato C. Me preocupa muito a questão jurídica em época de eleições. Então, eu queria saber o que vocês compartilham desse mesmo sentimento que eu. Então, nós participamos uma vez, Thiago, acho que você estava junto, numa reunião com um magistrado do TSE. Estava assim. E a preocupação era, nós questionávamos, olha, e a questão das fake news? Porque o TSE, para quem não sabe, é uma justiça que ela tem prazos muito curtos. Então, prazos de horas, prazos de dias muito rápido, onde tem que se dar um julgamento para tirar algo do ar, para colocar. E muitas vezes, e o exemplo que a gente teve da eleição passada, como o Thiago falou, foi uma interferência absurda do TSE e não há dúvidas que isso interferiu nas eleições. Não temos dúvidas disso. Se interferiu para A ou para B, a gente não tem como, falando aqui, avaliar, mas que interferiu e pode interferir. E a nossa preocupação, Thiago, a questão maior, que é o que mais se discute, é a questão das fake news. E aí fica o questionamento, ou seja, até onde é a capacidade do brasileiro de entender que aquela mensagem, de ir atrás daquela mensagem, do conteúdo daquela mensagem, para verificar se aquilo é verdadeiro ou não.
se é falso ou não. Porque, infelizmente, com a IA, né, que está aí no mercado, hoje você cria uma pessoa falando com a voz dela e tudo mais em qualquer situação. Tá. E quando você joga na rede, até você tirar, Já passa. isso já provocou um dano. Se caiu, por exemplo, num grupo de WhatsApp e o pessoal começou a espalhar, você não consegue tirar mais. Né? O problema é que Porque aí o a negócio vai começar a rodar, pessoa recebe e é mais ou menos dentro daquilo que ela já tem de convicção, ela não quer nem saber se é verdade ou não. Tiago, Ela põe E pra assim, compartilhar. nós chegamos, infelizmente, nós chegamos num nível já de inteligência artificial que é assustador, que você não consegue diferenciar. Se for bem feito, você não sabe se é inteligência artificial ou não. Eles costumam regular a evolução da geração de vídeos pela inteligência artificial, não sei se vocês já viram, pelo Will Smith comendo macarrão. Vocês já viram esse vídeo? Não. Não. Quando surgiu a inteligência artificial, eles fizeram um vídeo de IA do Will Smith comendo macarrão. E o macarrão tudo saindo para fora, entrando dentro da cabeça dele, um negócio assim que ficava totalmente absurdo. Isso, em 4 anos, o que você tem hoje é como se fosse uma parte de um filme gravado em alta resolução, 4K, de Will Smith comendo macarrão e conversando, e você não consegue distinguir e falar, não é o Will Smith. Então eles têm quem quiser pesquisar na internet aí, pesquisa aí evolução Will Smith comendo macarrão. Você vai ver os vídeos, como que de um ano para o outro... Luiz colocar depois o Luiz. Luiz, nosso produtor aí. Aqui. Ele é Yasmin. Vocês vão ver o tanto que é assustador como a inteligência artificial evoluiu em tão pouco tempo. Então hoje, se for bem feito, você não consegue distinguir o que é inteligência artificial e o que não é. Tiago, e uma solução apresentada que o governo apresentou, e para mim ela é péssima, colocando a responsabilidade, está sendo julgado pelo STF, na mão das provedoras, né, das plataformas. E eu acho isso errado. Eu acho que primeiro que eu acho que o governo federal deveria ter algo, atender mais rápido às solicitações partidárias, mas de forma imparcial. Técnica, ou seja, técnica. O cara É uma grande apresentou dificuldade hoje. isso. Porque tem um outro detalhe, Thiago. A retratação, ela não provoca o mesmo efeito Não. De forma da alguma. notícia veiculada. Ela não toma maior proporção. Não toma a mesma proporção. Então, até você corrigir isso, até chegar... E muitas vezes ela não vai chegar em quem deveria chegar. Então, eu acho que a maior preocupação dessas eleições é isso. E quem solta a fake news sabe disso. Sabe Disso. sim. Então, Sabe que que o sempre impacto- vende um fake. É, o de algo. impacto já é muito tem, grande. inclusive, já tem diversas fake news rodando. Toda vez que tem uma notícia, principalmente agora, desse escândalo aí do governo em relação ao Banco Master, já tem do lado, principalmente agora, do governo, eles jogando, criando notícias fake e narrando e falando isso e colocando vídeos falsos em relação ao outro. E isso também vai acontecer em relação à oposição. A oposição fazendo isso com o governo. Então, é uma preocupação muito grande, porque, infelizmente, o eleitor brasileiro ainda não aprendeu a votar. Não dá valor, no legislativo, que são os cargos mais importantes, até mais do que o presidente da República, porque é ele que fiscaliza o presidente da República. E Então, criam as leis, né? que for votar aí, preste muita atenção em quem vai ser o deputado que você vai votar, quem é o senador que você vai votar, porque eles são os fiscais diretos do executivo. Nós temos que cobrar eles, mas eles têm que cobrar eles. O executivo, o governador, o presidente. Se você vota mal nisso, acabou. Você pode ter um presidente bom, mas se o seu legislativo for ruim, você não consegue ter uma boa gestão. O próprio problema que nós abordamos aqui no início, das casas de apostas, já era para você ter uma regulamentação ou proibindo isso no país, ou regulamentando de forma muito mais dura. Mas nós sabemos que por trás dos interesses, né, você tem ali muito dinheiro circulando, e se você não tem um legislador que você sabe, eu sempre falo, para votar, você tem que primeiro procurar um candidato que você não vai saber, né, mas que você pelo menos tenha indícios sólidos de que ele seja honesto.
Então, se ele é honesto, ele não vai aceitar um dinheiro para aprovar e reprovar uma lei. Então, tem que partir daí. Eu costumo falar que sempre você não tem que olhar o partido, a pessoa, você tem que primeiro pensar, olha, ele é honesto? Tem algo que desabone que ele possa ser desonesto, que dê indício de que ele possa ser desonesto ou não, como é que é o histórico dessa pessoa, porque eu acho que a pessoa, seja de direita, seja de esquerda, aqui nós não estamos falando de partido, nós estamos falando de conduta pessoal. Se ela tiver a honestidade como base, princípio da formação dela, ela vai ser essa pessoa vai ser um bom político. E hoje tem ferramenta, Thiago. A internet hoje, muita gente critica o acesso que a gente tem às vezes na internet, né? Que hoje a gente tem um acesso muito amplo da informação. Mas isso é muito fácil hoje você pesquisar. Você joga no Google, você vê tudo do histórico daquela pessoa. E se você perguntar se ele teve envolvido em caso de corrupção, se ele foi investigado, vai aparecer. Então, assim, busque o candidato, busque informação da vida dele, não se venda por emprego, por cabide de emprego, por cesta básica, por benefício social, né? Não tem país nenhum do mundo que leva ninguém à prosperidade com benefício social. Então, o brasileiro tem que deixar de ser refém dessas coisas. E isso está prejudicando tanto o nosso cenário que hoje essas políticas, né? Porque, infelizmente, nós temos um governo que faça uma política de Estado, temos políticas de governo apenas, que é só para o cara se manter ali no governo. Tanto é que acaba uma obra, ele de um político A, quando entra o B, ele não termina a obra do A. Por quê? Porque não vou dar holofote para que aquilo que o cara começou. Então, tem que acabar, você tem que olhar, tem que tomar muita atenção. Não se apegue a passado. Às vezes a pessoa tem um nome, tem um... Porque, infelizmente, e aí uma coisa, Thiago, que é uma das coisas que também eu acho que nos leva a fazer um podcast, porque a maioria dos podcasts são imparciais, muito mais imparciais, vamos dizer assim, do que a mídia tradicional. A mídia tradicional, infelizmente, por questões de cotas, de publicidade, essas coisas existe a interferência, né? Tem uma referência ali, tem uma questão. Elas não têm a liberdade que, infelizmente, elas poderiam ter se não tivesse essa vinculação governamental de verba pública que mantém essa mídia tradicional. E os podcasts não. Então, os podcasts são mais imparciais. Eles chegam, cara, fazem perguntas, inclusive, que muitas vezes os políticos têm até medo de ir para não ter que responder. Não tem um roteiro pré-determinado. Porque não tem um roteiro pré-determinado, o cara senta aqui, ele vai ter que falar, ele não sabe o que... E se a gente for combinar alguém e o rapaz perguntar, mas o que vocês vão me perguntar? Nós já descarta, porque... A intenção não é essa, não. Não é essa a intenção, né? A intenção é justamente trazer informação para a população, informação segura. Mas agora, pegando o gancho dessa questão das fake news e da interferência política, né, nas eleições, eu vi uma matéria hoje que já tem um candidato que já foi indiciado, né, agora o ministro indiciou lá, por calúnia de difamação contra o outro candidato. Você vê que já nem iniciamos a campanha eleitoral ainda, nós já estamos nessa disputa. E até pegando um gancho sobre essa situação, eu ouvi um chamado na rádio que me causou certa indignação de uma propaganda do governo federal. Não sei se vocês chegaram a ver essa propaganda. Uma propaganda que você vê que uma propaganda do governo federal, ou seja, com recurso público que nitidamente tem um viés político. Né? E duas situações me chamaram a atenção dentro do contexto da propaganda, em que o governo federal fala que o governo federal está trabalhando pelo país e tal, e acabou com a escala 6x1, né? Como se fosse uma medida somente do governo federal, e a gente sabe que não. E outra questão, assim, o governo federal está combatendo os super ricos, tanto é que aprovou a redução da cota do imposto de renda para R$5 mil. Ou seja, são coisas totalmente desconexas, que não tem nada a ver a questão dos super ricos com essa questão do imposto de renda. Nada a ver. Nada a ver. É uma propaganda política, mas que está sendo custeada com dinheiro público. Então, assim, é outra coisa que causa uma certa indignação também. Tinha que ser regulado, tinha que ser ali fiscalizado, e a gente vê que isso não acontece hoje na prática. Mas isso ocorre porque acontece o que o Thiago falou lá no início desse tema. Nós não temos um judiciário independente totalmente e que observa
que não tenha influência da política. Infelizmente, isso é uma realidade. Quem falar o contrário está defendendo, às vezes, o seu lado. Mas quem tiver a coragem de falar, vai ver essa realidade. E isso é em todas as instâncias. E quanto mais em cima, mais influenciado, mais influenciável é. Eu falo que hoje a justiça de primeiro grau é a justiça mais séria que tem. É a justiça mais independente, né? com menos influência. É importante falar, é importante destacar isso, que nós não estamos generalizando a situação. Não estamos generalizando. Né? Isso Existem casos. Tem. Mas, infelizmente, Existe. os casos de maior proporção, a gente tem visto essa interferência direta. E é prejudicial, né? A gente, infelizmente, não consegue hoje ter uma independência total, como preza a Constituição, que seria uma independência total dos poderes, né? Nós não temos, que seria um para fiscalizar o outro. Então, por exemplo, o judiciário, num caso desse, ele teria que estar assim, não que não vá estar atento, mas teria que agir, teria que ter punições severas. Eu acho que hoje as punições no âmbito de corrupção, no âmbito desse tipo de infração, elas são muito brandas, demora-se muito a julgar, casos muito midiáticos, que tinha que acabar, e aí é uma das coisas que eu critico, tinha que acabar com o foro privilegiado, porque aí quando isso chega lá em cima, já passou por muita gente revisando, por muita gente técnica dando parecer, para que quem estiver lá em cima não vai sofrer tanta pressão, porque ele vai ver que aquilo ali não tem como ele mudar as provas do que está ali dentro. E o foro privilegiado relativo? Hoje tudo é relativo, né, Thiago? Hoje é tudo nós relativo. nós temos essa figura, né? Jurídica pelo jurídica. STF, né? E dependendo da situação... O foro não é privilegiado. A mesma situação não é foro privilegiado, mas dependendo de quem está sendo julgado, vai ser foro privilegiado. Isso traduz a grande insegurança que a gente vive no judiciário. E assim, é difícil a gente falar mal do judiciário, porque como o Bruno falou, primeiro a gente está tratando aqui de... eu gosto de crer de exceções, né? E a gente trabalha com o judiciário. Aí como é que a gente vai falar mal de um instrumento de trabalho nosso? Sim, O advogado trabalha com o judiciário. Mas é algo que nós temos que trazer à tona, porque o pouco que acontece já prejudica o país de uma forma imensurável. E infelizmente são situações que... isso é público, né? Nós temos investigações do CNJ em vários estados de escândalos de corrupção, de venda de acórdãos, venda de sentenças. E muito do que acontece, Matheus, que você falou da impunidade, é porque, normalmente, por exemplo, quando você tem uma situação dessa, tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Aí acaba que eles dão um jeito de abafar, logo a imprensa para de falar sobre aquilo, e às vezes a situação ali termina em pizza. Então é isso que tem que ser mudado. Nós temos que perder... isso é geral no Brasil, né? O sentimento de impunidade para quem faz coisa errada. Mas a começar pelo judiciário. A impunidade tem que acabar. Só aí nós vamos ter um receio por parte de quem optar seguir por esse caminho tenebroso, um receio de que, olha, às vezes se eu for por ali vai dar ruim. Melhor não. Tem que ter... Thiago, eu costumo dizer assim, ó, muita gente critica certos países do mundo por ter pena de morte. Eu, particularmente, acho que no Brasil isso é impossível de acontecer nos próximos anos, porque nós precisaríamos ter, principalmente, um judiciário, não só o judiciário, desde o departamento policial, a investigação e tudo mais, bem mais... evoluído, né? Não só evoluído, mas com... Vamos ser sinceros, com investimento pesado. Nossa polícia hoje, pelo que ela ganha, pelo que ela tem de equipamento, ela faz milagre. A realidade é essa. Muita gente fala mal da polícia e não conhece a realidade dos policiais, nem da civil e nem da militar. Eu não teria coragem de ser um policial militar, tá na rua lutando com o bandido por que ganha um policial militar. Então, assim, as pessoas falam mal, mas na hora que acontece qualquer coisa, é o primeiro a negar 190. Né? Critica, mas tá lá. É igual aqueles políticos que lutam pelo desarmamento, mas andam com segurança armada ao lado. Né? E não procura se inteirar. O que a gente está chamando aqui vamos se inteirar mais, porque se a população começar a cobrar, se a população começar a se informar mais, a ter mais conhecimento,
É menos judicialização, porque com conhecimento as pessoas passam a ser, às vezes, mais tolerantes a certas coisas. A questão do judiciário. Veja, se o judiciário se corrigir, todos os outros poderes vão se corrigir, porque, igual o Thiago falou, ele vai pôr moral. Não estamos falando que o judiciário é pior do que todos os outros, não. Mas ele é o mais importante. Se o judiciário se corrigir em relação a esses temas, e a gente sabe que nunca vai acabar. E aí que eu chamei a atenção aqui da questão da pena de morte, é porque nesse país de primeiro mundo o investimento é pesado. O crime é menos. Então, por exemplo, numa cidade tem uma morte a cada 3 meses, cada 5 meses. Aqui não. Todo dia é 1 quilo de morte. Muita. Então, não temos condição de implementar isso. Mas por que lá tem menos criminalidade? Porque o cara sabe que se ele for pra cadeia, ele não sai com 1 ano, ele não sai com 6 meses após matar uma pessoa, como já aconteceu aqui. Né? Nós já vivenciamos casos da pessoa confessar que matou e continua ali livre. Quer dizer, não pode acontecer isso. Nós temos que moralizar. Mas siga a lei, nossa Constituição é muito boa. Nossa Constituição é muito boa. Se seguir a nossa Constituição sem relativizar, igual o Thiago falou, que hoje a teoria da relatividade ela virou absoluta. Várias interpretações diferentes para a mesma situação. Não pode, né? Então temos que... Hoje tem interpretação subjetiva de cláusula pétrea da Constituição Federal, né? Algo assim. E como o Matheus falou, a Constituição de 88, ela é linda no papel, né? Você pega ali próprio sistema de freios e contrapesos, né? De um poder fiscalizando o outro. Era para funcionar muito bem, mas, por exemplo, os abusos do STF, eles precisam de uma pessoa só, de todo o legislativo, para que nada disso respingue neles. Que é quem? O presidente do Senado. Então, se eles tiverem o apoio do presidente do Senado para não pautar nenhum pedido de impeachment, você ali... Você matou o sistema de freios e contrapesos em que o Congresso Nacional teria um certo controle de fiscalização por parte do STF. Né? E então você acaba que o mecanismo que existe é muito bom na Constituição, ele acaba caindo em desuso na prática. Na verdade, criou-se um superpoder no judiciário. Né? Superpoder no judiciário e no Senado. E no Senado. Então, você tem hoje os presidentes de Senado e Câmara têm um poder que aí eu acho que já é uma falha legislativa e muitas coisas, Thiago, regulamentadas por regimento feito por eles. Hoje está comum você ver decisões, algumas questões passarem pelo legislativo e serem totalmente alteradas dentro do judiciário. Então, assim, não existe aquela, vamos dizer, uma subordinação, não existe mais isso. Então, se foi aprovado aqui, mas o judiciário entende de forma diferente, o judiciário não pode mudar, porque foi aprovado. E hoje é comum você ver esse tipo de coisa, né? É comum. No sistema de freios e contrapesos, isso seria utilizado para quê? Caso o legislativo aprove uma lei inconstitucional. É uma outra situação. Aí sim, o STF vai atuar, olha, isso é inconstitucional. Agora, por mera interpretação, por mera interpretação, interesse de A ou B, como vem acontecendo, isso é inadmissível. Por isso que eu falo, os mecanismos eles existem e são bem elaborados na Constituição. O problema é que a situação política do país trouxe uma realidade em que eles caíram em desuso. Como dizia a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, a corrupção é uma velha senhora que todo mundo conhece e anda por aí. Ou seja, não é nada novo. É verdade. A Dilma falou isso mesmo? Falou isso mesmo. É bem filosófico. Não foi ela. Ela filosofou e certo. Não, se fosse ela, ia ter falado que é uma velha senhora que todo mundo conhece, mas tem uma bola correndo atrás dela e vem um cachorro atrás da bola. Seria muito mais complexo. Eu não acredito que a Dilma falou algo tão certeiro assim, pelo amor de Deus, eu não sabia dessa, não. Vamos emoldurar num quadro e colocar aqui, ó. Vamos. O que vocês acham? Com a foto dela. Com a foto dela. Fala mal da ex-presidente, tadinho. A saudade das pérolas. Saudade das pérolas. Pessoal, então, bem-vindos mais uma vez. Esse foi nosso CMS Cash. Só um pouquinho do que está por vir, né? Em poucos minutos falamos aí de temas como futebol que estamos vivendo, né?
E acabou que no final ninguém apostou, né? Bruno falou Espanha. Falei a França. França? É. Eu também vou de França, mas para contrariar, talvez aí vamos de Estados Unidos, porque o Trump tá mandando. Mas talvez saiu ontem. Saiu ontem? Saiu ontem, Vixe, né? Tá por dentro da Copa do Saiu Mundo, hein? ontem? Inclusive teve... Corta, Luiz, corta pra gente não passar vergonha. Saiu Tá ontem. bom? Saiu ontem, ontem, perdeu de 4x1, 4x1 pra Não vi, Bélgica. Eu só tô Ainda acompanhando teve, os ainda grandes teve jogos. dancinha de chacota Ó, pro presidente Trump O ainda. senhor Eu falei que eu tava ruim, porque todo mundo que eu torcia tava eliminado, agora torcer pra eliminada aí é ter certeza, hein? Eu tô falando pra Que você, isso, todo hein? mundo que eu Ai, torço sai. você não serviria pra estar apostando. Eu tô igual aquela mulher lá, aquela vidente lá no programa do Pânico, o cara. E a Itália? A Itália vai A chegar Itália vai longe. chegar mais longe que o Brasil. O Brasil. A Itália nem foi pra Copa. Então, ó, É eu isso. aposto aí na França. Eu manter a França. Eu também vou na França. Vou contrariar com a Espanha aí, mas a fé pra vai mim, estar ó, entre as duas. Não, pra mim vai ser de novo Argentina e França França na na final. final, mas dessa vez... Eles não se a cruzam França vai antes, ganhar. né? Acho que só lá Não, no final só mesmo. É isso aí. Então, pessoal, esse foi um piloto do nosso podcast. Uma amostra do que está por vir. Os próximos nós teremos convidados, vamos trazer temas relevantes, temas atuais, temas polêmicos, né? O pessoal gosta da polêmica, a polêmica não pode ficar de fora. Essa é só uma amostra do que vem por aí. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus, obrigado, Bruno, obrigado, Luiz, obrigado, Yasmin. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.